Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júlio Eduardo, professor de Física do Instituto Federal de Rondônia, campus Guajará-Mirim. E nós estaremos iniciando agora mais uma aula de Física. A aula de hoje, movimento retilíneo uniformemente variado, o famoso MRUV. Pessoal, desde já quero pedir para que você que não é inscrito se inscreva no nosso canal, tá bom? Você que já é inscrito, dê um like no nosso canal, compartilhe com seus amigos, com seus grupos de Facebook, WhatsApp, Instagram, e você também pode comentar positivamente aí no nosso canal. Peço para que venha ajudar a divulgar o meu trabalho, tá bom, pessoal? Para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Beleza? Sem mais delongas, vamos começar com o nosso estudo de hoje. Como eu falei, movimento retilíneo uniformemente variado. O que é um movimento retilíneo uniformemente variado? É um movimento em linha reta que varia uniformemente. Mas quem vai variar uniformemente? A velocidade. Ela vai variar sempre o mesmo valor. E com isso vai gerar uma aceleração constante. Mas aceleração, por quê, professor Júlio? Porque é o seguinte, quando você tem uma variação da velocidade, você tem uma aceleração. Como assim? Pois bem, deixa eu explicar melhor. Quando você olha, está no carro, seja ele, você observa o velocímetro do carro no banco do carona, você vai ver que se ele estiver parado e ele pisa no acelerador, a única coisa que acontece é o aumento do giro do motor. Porque para que haja movimento nesse caso, você tem que engatar a marcha. Agora, com a marcha engatada e o carro em movimento, quando ele pisa no acelerador, o velocímetro vai alterar o seu valor. E o que está alterando ali? É a velocidade. E por que alterou a velocidade? Porque ele pisou no acelerador. Então, se ele pisa no acelerador, a velocidade vai aumentar. Se ele vai soltando devagarzinho, ou lentamente, ou pausadamente o acelerador, a velocidade vai diminuir. Nos dois casos, nós temos aceleração. Aliás, no segundo caso, a gente tem uma desaceleração, mas é a aceleração também, tá? Mas nos dois casos, a gente tem o quê? Uma mudança da velocidade. E como está mudando a velocidade, então nós podemos dizer que está tendo aceleração. Então, o que eu quero dizer com isso? A aceleração ela é provocada ou ela só ocorre quando há mudança de velocidade. É por isso que quando você tem um movimento retilíneo uniforme, olha a diferença. Aqui é retilíneo uniformemente variado. Antes era só retilíneo uniforme, não tinha nada relativo à variação ou a variado. Então, no movimento retilíneo uniforme, nós também dizemos que o movimento, quando a velocidade é constante, a aceleração ela é nula. Por que a aceleração ela é nula quando a velocidade é constante? Porque quando a velocidade é constante, não tem variação de velocidade. Não tendo variação de velocidade, não ocorre o fenômeno da aceleração. Porque o fenômeno da aceleração só ocorre quando há mudança, variação, troca do valor da velocidade. Beleza, pessoal? Desculpa a redundância aí, a repetição, mas é para que fique bem gravado em vossas mentes, ok, pessoal? Vamos lá. Próximo slide. Vamos para o próximo slide. Então, o que é aceleração escalar média, já que eu falei da aceleração? Então, observe que aqui eu tenho um carro e ele está com uma velocidade v1 num determinado tempo t1. Passado um outro instante, tempo t2, ele também está em um outro lugar, mas também com uma velocidade v2. Observe aqui que a velocidade
alterou de V1 para V2 em tempos diferentes. Então, se houve uma mudança no valor da velocidade, ela não tem mais o mesmo valor, por isso que está sendo representado com outro número, né, V1 e V2. Então, eu posso dizer que nesse caso, esse carro tem aceleração. Agora, a aceleração é aceleração escalar média? Não necessariamente, porque para ter aceleração escalar média, esse valor da velocidade tem que variar sempre na mesma intensidade, tá? No mesmo modo. Bem, o que é aceleração escalar média, então? É a variação da velocidade num dado intervalo de tempo. Ou seja, naquele exemplo anterior do carro, você lembra que tinha dois tempos, então havia um intervalo de tempo. E nesse caso houve uma mudança de velocidade. Então, nesse caso, eu posso dizer que houve uma aceleração escalar média, porque dentro daquele intervalo de tempo a velocidade variou um determinado valor. Então, vou chamar de ΔV sobre ΔT. E a unidade de medida para a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Por que metros por segundo ao quadrado? Porque é o tanto que a velocidade, ou seja, é a quantidade que a velocidade vai variar em um dado tempo. E lembre-se que a velocidade ela é uma grandeza que tem uma unidade composta, metros por segundo. Mas como vai ser o tanto que a velocidade vai variar a cada intervalo de tempo, então por isso que a unidade é metros por segundo. E aí lembre-se, aparecer aqui o quadrado, ou seja, vai aparecer um expoente aqui na unidade do tempo, que vai ser agora de grau 2. Então, se fosse aqui quilômetros por hora ao quadrado. Então, vamos só recapitular. A aceleração é o tanto que a velocidade vai variar a cada intervalo de tempo. Bem, pessoal, agora, a aceleração escalar média, o que é o ΔV? Ele é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, agora eu vou ter duas velocidades, uma que eu vou identificar como final e outra que eu vou identificar como inicial. Além disso, como isso vai ocorrer num dado intervalo de tempo, então eu vou ter o tempo final e o tempo inicial. Então, essa é vamos dizer assim, de forma mais esmiuçada, a, a fórmula, né, da aceleração escalar média. V menos V0 sobre T menos T0. Observe, pessoal, que ele segue a mesma ideia da velocidade média. Só que na velocidade média, o que varia é o espaço no decorrer do tempo. Aqui na aceleração, como a aceleração ela é provocada pela mudança de velocidade, então é a variação da velocidade num determinado intervalo de tempo que define a aceleração. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Movimento retilíneo uniformemente variável. Então, observe aqui o nosso exemplo. Nós temos aqui uma pessoa, né, um atleta, uma bola, né? No caso, é um jogador de futebol americano. Observe que cada segundo a velocidade dele está variando. Agora, quanto a velocidade dele está variando a cada segundo? Ó, de 0 a 3 dá quanto? De 3 a 6 dá quanto? De 6 a 9 dá quanto? De 9 a 12 dá quanto? E de 12 a 15 dá quanto? Vocês observaram que a velocidade dele varia sempre. Opa, nossa, agora eu fiz uma besteira aqui. Vamos lá. A velocidade dele varia sempre. Tá dando um problema aqui na hora de escrever. Agora vai ficar melhor. Melhorou então. Está variando sempre 3 metros por segundo ao quadrado. Vocês estão observando isso?
Ou seja, não variou a velocidade não variou de forma uniforme, ou seja, a cada segundo a velocidade dele não variou 3 metros por segundo. Ou seja, nesse caso aqui, nós dizemos que a aceleração desse corpo, se eu fosse calcular, seria de 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, seria a aceleração escalar média desse corpo. Então, com isso, eu posso deixar bem claro que o movimento aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade está variando? Sim. De forma uniforme? Sim. O movimento em linha reta? Sim. Então, isso é um movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer o seguinte, para a gente ter certeza de que esse movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado, vamos calcular em dois intervalos diferentes. Primeiro de 0 a 1, tá? Nesse primeiro aqui, ó, de 0 a 1, bem tranquilozinho, para a gente não ter nenhum problema. Vamos lembrar que de 0 a 1 a velocidade ela vai de 0 a 3. Então vai ficar final menos inicial, 3 menos 0, tá? Porque lembre-se, é sempre o valor da velocidade final, que é 3, pela velocidade inicial, que é 0. Então, 3 menos 0. E a aceleração? 1 menos 0, tá? 1 menos 0. Deixa eu colocar aqui, vai ficar melhor. Porque a final é 1, a inicial é 0. Fazendo a subtração em cima, 3 menos 0, 3, e 1 menos 0, 1. 3 menos 1, 3 metros por segundo ao quadrado. Como eu falei anteriormente, tá? Aqui a gente só está demonstrando que realmente é isso e você já vai acostumando com o cálculo que você deve fazer. Agora, eu vou pegar outro intervalo diferente. Eu vou pegar agora de 2 a 5, tá? 2 a 5. Em 2 a velocidade é 6. 2 a velocidade é 6. Deixa eu só voltar aqui, circular certinho para ficar bonitinho, né? Igual a cara do professor Júlio, tá? Então, de 2 a 6. Então, no tempo 2 a velocidade é 6 metros por segundo e no tempo 5 a velocidade é de 15 metros por segundo. Então, fazendo aqui o cálculo da aceleração média, 15 menos 6, né? Que lembre-se, como ele vai o tempo é de 2 a 5, a velocidade vai de 6 a 15, mas a gente pega a velocidade final e subtrai pela velocidade inicial. Então vai ficar 15 menos 6 sobre 5 menos 2. 15 menos 6 dá 9 e 5 menos 2 dá 3. Dividindo 9 por 3, também deu 3 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, por ter dado 3 metros por segundo ao quadrado, deu igual? Então, garantido, comprovado. Se eu pegar aqui mais dois tempos aqui diferentes do que eu peguei, você vai ver que o valor vai dar o mesmo. Também nós fizemos passo a passo, que ele varia sempre a cada segundo 3 metros por segundo a velocidade. Então, não tem como não ter dúvida de que a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, assim como no movimento uniforme, nós também temos aqui no movimento uniformemente variado classificações dos movimentos. Vamos lembrar que para o movimento uniforme nós tínhamos ele em progressivo e retrógrado. O que era um movimento progressivo? Quando tínhamos sentido que quando o corpo se movimentava no sentido positivo da trajetória. Então, nesse caso, a velocidade era maior que zero. E quando o movimento era retrógrado, quando o corpo se movimentava no sentido negativo da trajetória, ou seja, a velocidade menor que zero. Agora, no movimento retilíneo uniformemente variado, a forma de você observar ele é um pouquinho é um pouco diferente, tá? Não é tão simples assim. Em síntese, ele é até simples.
mas a gente não vai analisar de forma apenas como no movimento uniforme, somente a velocidade não. Nós vamos ter que olhar tanto a velocidade como a aceleração. Então, olha só, o movimento acelerado é o aumento do módulo da velocidade. E como isso ocorre? Quando velocidade e aceleração perdão, tiverem mesmo sentido. Tiverem mesmo sentido. E o movimento ele será retardado quando? Quando houver redução. Opa, o que aconteceu aqui? Tá. Quando houver. Deixa eu só apagar aqui. Quando houver. Deu um chute aqui. Agora beleza. Então, vamos lá. Só grifar aqui. Quando houver redução do módulo da velocidade. Quando isso vai ocorrer? Quando a velocidade e a aceleração tiverem sentidos opostos. Então, o que isso quer dizer? Que eu vou ter que analisar tanto o sinal da velocidade como da aceleração. Mas lembre-se que o sinal da velocidade ela é determinada pelo sentido da trajetória. Se é o sentido positivo ou o sentido negativo. Vamos ver isso de uma forma diferente? Então vamos ver assim. Por exemplo, no primeiro caso aqui, nós temos em todos os casos o sentido da trajetória onde? Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, vou colocar aqui em cima dessa seta para ficar mais fácil para você ver. Ó, aqui é o sentido da trajetória. Oi. Aqui é o sentido da trajetória. Vocês observam que o sentido da trajetória é sempre, nesse caso aqui, os 4 casos que eu estou representando, sempre para a direita. Agora, observe o seguinte, a velocidade está indo para a direita, tá? Ou seja, o corpo ele se movimenta no sentido da trajetória no caso 1. E ele se movimenta no sentido da trajetória acelerando. Então, como ele está com velocidade se movimentando no sentido da trajetória, o movimento é progressivo. Agora, além disso, ele se movimenta acelerando. Então, vai ser progressivo acelerado. Ok, pessoal? E observe que os dois têm o mesmo sinal. Se os dois têm o mesmo sinal, progressivo acelerado. Isso quer dizer então que, nesse caso, a velocidade me determinou se o movimento é progressivo ou retrógrado, como ele está no mesmo sentido da trajetória, é progressivo, e como ele está indo no sentido da trajetória de forma acelerada, então a aceleração também é positiva. Os dois têm o mesmo sinal, obrigatoriamente, então ele vai ser um movimento progressivo e acelerado. Então lembre-se, velocidade determina se é progressivo ou retrógrado. E a aceleração, se ele tiver o mesmo sinal da velocidade, acelerado. E se tiver o sinal contrário? Vamos ver aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver esse daqui, o caso 3. Ó. No caso 3, lembre-se, a minha trajetória está sendo para onde? Para a direita. Mas olha o movimento do carro aqui. Para onde está sendo? Para a esquerda. Então a minha trajetória vai para um lado, olha o sentido positivo aqui para a direita, só que o carro está indo para onde? Para o outro lado. E ele está indo para o outro lado acelerando. Olha que interessante, ele está indo para o outro lado acelerando. E observe que ele vai para o outro lado e ainda continua acelerando. Nesse caso, tanto a aceleração como a velocidade vão ter o quê? Sinais negativos. Como os dois têm o mesmo sinal, o movimento é retrógrado porque ele está indo no sentido contrário da trajetória. Mas é um retrógrado o quê? Acelerado. E por que acelerado? Porque ele está indo contrário à trajetória, mas acelerando nesse processo. Beleza, pessoal? Então, tá aí
o movimento, nesse caso aqui 3, é retrógrado acelerado. Opa, calma aí, que eu inverti aqui. Desculpa, pessoal. Desculpa, é o sono. Retrógrado, mas acelerado. Beleza, pessoal? Facinho, né? Agora, olha esse segundo caso aqui, ó. O carro se desloca no sentido da trajetória, a trajetória é para a direita e o movimento do corpo também é para a direita, sentido positivo. Nesse caso, como ele está no mesmo sentido da trajetória, então o movimento é progressivo. Só que ele está indo no sentido da trajetória, mas ele está indo o quê? Freando. Observe que a aceleração está para o lado oposto. O que ele está fazendo quando ele está para o lado oposto? Pessoal, quando eu desacelero, quando eu estou querendo parar o veículo, eu vou soltando o acelerador antes de frear. Quando eu solto o acelerador, eu não estou desacelerando. Se eu estou desacelerando, quer dizer então que a minha ideia é parar o carro. Então eu estou retardando o movimento. Então nesse caso aqui, eu tenho um movimento progressivo, mas de forma o quê? Desacelerado. Então estou retardando. Então movimento progressivo retardado. E observe no sinal que o sinal da velocidade e da aceleração são o quê? Diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Para ser acelerado, os dois têm que ter o mesmo sinal, ou os dois positivos ou os dois negativos. Aí eu tenho movimento acelerado. Agora, se eu tiver sinais diferentes, retardado. Mas é progressivo por quê? Porque o corpo está no sentido correto da trajetória. Olha esse último caso aqui para ficar claro. Observe que a nossa trajetória é para a direita, só que o carro está se deslocando para onde? Para a esquerda, sentido contrário. Então, nesse caso aqui, o movimento é retrógrado, porque a minha trajetória é para um lado, mas o corpo se movimenta para o outro. Só que ele se movimenta para o lado contrário da trajetória, de novo desacelerando, ou seja, pisando no freio ou deixando de soltando o acelerador. Então, nesse caso aí, também eu tenho um movimento que retrógrado, só que agora retardado. E observe o sinal, o sinal deles são sinais contrários. Então é retardado porque o sinal da aceleração e da velocidade são diferentes, mas é retrógrado porque o corpo se desloca no sentido contrário da trajetória freando. Então vamos lá. Vai ser acelerado quando o corpo se movimenta a favor ou contrário à trajetória acelerando, e vai ser retardado quando ele se movimenta a favor ou contrário à trajetória freando. Beleza, pessoal? É assim que eu sei se ele vai estar acelerado ou retardado. Pessoal, alguma pergunta? Qualquer coisa, procurem no meu, entre em contato comigo e eu devo fazer uma live para tirar essas dúvidas aí posteriormente. Beleza, pessoal? Mas eu sei que vocês entenderam porque vocês são muito inteligentes e está bem claro aqui para vocês. Vamos para a próxima? Bem, para concluir, então, o que nós temos? Olha só, deixa eu escapar um negócio aqui. Então, nós temos aqui o A, o B, o C e o D. Então, vamos ver o primeiro A. No A, o que nós temos? Ó, nós temos um corpo, um carro, né, andando no sentido da trajetória, velocidade positiva, só que ele está andando freando, a aceleração para o outro lado. Então, nesse caso, o movimento ele é o quê? Ele é um movimento progressivo retardado. Então, no ponto A seria progressivo retardado. No ponto B, ele vai no sentido da trajetória, só que ele vai acelerando. Observe que a aceleração também está no mesmo sentido da trajetória. Então, nesse caso, o movimento é progressivo acelerado. E no C, pessoal, a trajetória é para um lado e o corpo, o carro está indo para o lado contrário. E ele está indo para o lado contrário acelerando. Então, nesse caso, o movimento é retrógrado, só que acelerado. E no último caso, o carro está indo
trajetória para um lado e ele está andando no sentido contrário. Só que ele está andando no sentido contrário, desacelerando. Então o movimento ele é retrógrado, retardado. Então vamos lá. Progressivo, porque a velocidade é positiva, mas como tem sinal contrário da aceleração, retardado. Letra B. Progressivo, porque a velocidade é positiva e como a aceleração também é positiva, então progressivo, acelerado. Letra C. A velocidade é negativa, porque está no sentido contrário, então é retrógrado, só que ele vai no sentido contrário acelerando, então a aceleração também é negativa. Então, nesse caso, ó, os dois têm o quê? Sinais iguais, então é um movimento retrógrado acelerado, tá? Esse sinal é devido à orientação, tá, pessoal? Observe que a trajetória é para um lado e como a aceleração e a velocidade do corpo é para o lado oposto, está no sentido contrário da nossa indicação referencial, tá? Que é para a direita. Como os dois, a aceleração do carro é para a esquerda e o movimento do carro também é para a esquerda, o sinal deles são negativos. E no último caso, que é da letra D, o que nós temos aqui? O carro andando no sentido contrário da trajetória, nesse caso é um movimento retrógrado, só que como ele está desacelerando, a aceleração é positiva, porque a aceleração passa para o lado oposto, no sentido positivo da trajetória. Então fica sinais contrários. Então nesse caso é um movimento retrógrado, retardado. Beleza, pessoal? Pause, vai fazendo parte por parte, vai acompanhando aí. Você tem essa ferramenta aí que você pode fazer na sua casa. Vamos para a próxima. Função horária da posição. Então, nós temos os gráficos que regem o movimento retilíneo uniforme. Lá no movimento uniforme, nós só tínhamos uma função, que era a função horária da posição, que era o sorvetinho. Agora, nós vamos ter o sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Eu brinco que essa daqui é a fórmula do solteirão. Solteiro é igual ao solteirinho mais o velho tiozinho o amigo do tiozão. Brincadeira da parte, mas lembre-se disso. Onde S é a posição do corpo no instante qualquer, T. S0 é a posição inicial do corpo, ou seja, no instante t igual a zero. V0 é a velocidade inicial do corpo, lembrando que essa velocidade é no instante t igual a zero também. A é a aceleração do corpo, que é constante, que é um movimento retilíneo uniformemente variado. E t é um instante qualquer. Bem, além disso, nós temos também a função da velocidade em função do tempo, que é o V igual a V0 mais a T. Vi você à toa, vi você mais a Tereza, vi você. Tem outras aí que agora me fugiu a cabeça, que eu costumo falar, tá? Que é o V igual a V0 mais a T. Onde V é a velocidade do corpo num dado instante, determinado instante T. V0 é a velocidade inicial do corpo no instante T igual a zero. A é a aceleração, nesse caso escalar constante, por causa do nosso movimento, que é retilíneo uniformemente variado, e tempo é um instante qualquer. Então, essa daqui é a equação da velocidade. Só um detalhe aqui que eu quero que vocês deixem que bem claro. Ó. Nessa equação da posição em função do tempo, você não tem velocidade final. Ó. Então, o que falta aqui é velocidade final. Nessa daqui, você não tem a posição. Você só tem velocidade e tempo. É lógico que a aceleração obrigatoriamente você vai ter em todas, porque senão não seria movimento uniformemente variado, tá? Mas aqui você não tem posição. Então, quando você quer encontrar a velocidade e não precisa da posição, você vai usar essa. Quando você quer encontrar alguma coisa relativa à posição e não tem a velocidade, você usa a primeira. Agora, nessas duas, você tem o quê? O tempo. Então, Torricelli, nós temos uma equação chamada equação de Torricelli que desenvolveu um processo que você não precisa do tempo.
que é a famosa equação de Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s, onde v é a velocidade final, ou seja, determinado tempo, mas aqui eu não coloquei porque não depende do tempo. V0 é a velocidade inicial, a aceleração escalar constante e ΔS é o deslocamento escalar ou espaço percorrido, tá? Deslocamento escalar ou espaço percorrido. Então, essas três equações nós vamos utilizar para o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui um exemplo. Então, aqui eu coloquei as três equações só para você relembrar, tá? Deixar aí guardado aí. E aí, vamos agora para um exercício. Pessoal, aqui nós temos uma equação da função da posição, perdão, em função do tempo, e vamos transformar ela numa equação da função horária da velocidade. Então, a primeira coisa é o seguinte, ó, a gente sabe que baseado na fórmula genérica da posição em função do tempo, nós temos aqui o que? S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Então, o S0, assim como no sorvetinho, ele representa o quê? Um número que vem só. Então, nesse caso aqui, ó, S0 vale 10 metros. Isso daqui daqui a pouco eu vou explicar o porquê. A velocidade, assim como no sorvetinho, vem acompanhada do tempo. Só que nesse caso aqui agora não é velocidade constante, é uma velocidade variável, porque a gente tem aceleração. Então aqui vai ser a velocidade inicial que vem acompanhado do tempo. E nesse caso é o número 5, lembre-se que o sinal do número vem antes, então mais 5. Então a velocidade inicial desse corpo, segundo essa equação, é de 5 metros por segundo. E a aceleração, pessoal? Bem, agora eu vou explicar o motivo disso. Vale 4. Mas por que vale 4 se aqui está 2? Porque é o seguinte, pessoal. Se você pegar a equação genérica, você vai ver que tem 1 meio de AT ao quadrado. Tirando o t ao quadrado, eu vou ter o quê? 1 meio de A. Deixa eu até circular aqui para ficar mais claro para você. 1 meio de A. Então, no lugar do 1 meio de A, deixa eu colocar aqui melhor para você ver. No lugar de 1 meio de A, que número está aqui? Lembre-se, na genérica, o que está antes do t ao quadrado? 1 meio vezes A. E aqui, o que está antes do t ao quadrado? O número 2. Então, comparando com a genérica, 1 meio de A é igual a 2. Se 1 meio de A é igual a 2, então quanto vale o A? Então, multiplicando cruzado, eu vou ter o quê? 2 vezes 2 e A vezes 1. Então, A vezes 1 é A, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, são 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração seria, nesse caso, 4 metros por segundo ao quadrado e não 2. Eu peço para que você venha ter muito cuidado com isso, porque os alunos costumam se confundir. Lembre-se que aqui aparece 2, mas comparando com a genérica, a gente tem aqui 1 meio. Então, como é que você faz para não esquecer? Pessoal, pensa assim, ó. Quando não tem nada aqui, não tem nenhum denominador aqui, ó, por exemplo. Opa, deixa eu apagar essa última aqui. Quando não aparece nada, não aparece sobre 2, você pega o valor de cima e dobra. Então, por exemplo, se tivesse assim, o valor não seria 4. O valor seria 2 metros por segundo ao quadrado. Mas, como ali não tem o, o 2 embaixo, então nesse caso você pega o valor aqui e dobra. Se aqui é 2, qual vai ser o resultado da aceleração? 4. Se aqui fosse 5, 10. Se fosse 10, 20. Se fosse 15, 30. Então, quando não aparece o sobre 2 ou a multiplicação por meio, você pega o valor que tem aqui e dobra ele. Então, dobro de 2, 4.
Então, por isso que a aceleração é 4. Aqui só está a demonstração. Pessoal, nesse slide aqui, eu ainda vou fazer mais 3 exemplos e aí você compara para você ver. Tá? Em todos eles, você vai ver que eu vou dobrar e eu vou demonstrar isso nesse cálculo aqui. Tá bom, pessoal? Para você não ter nenhuma dúvida, não errar facilmente isso daqui. Beleza? Então vamos para a próxima. Vê então, qual é a equação? Como é que eu monto então a função horária da velocidade? Lembra que a função horária da velocidade é v igual a v0 mais at? Quem é o nosso v0 aqui? 5 metros por segundo. E quem é o a? 4. Então vai ficar 5 mais 4t. Aí você fala assim, professor, mas cadê o t ao quadrado? Pessoal, outro erro comum. Na fórmula da função horária da velocidade não tem t ao quadrado, porque ela é uma equação do primeiro grau. Essa daqui, que é uma equação do segundo grau, essa daqui sim aparece. Agora, na velocidade em função do tempo, por ser uma função do primeiro grau, não aparece quadrado. É só isso daqui mesmo, tá? Então, resumindo, essa é a função horária da velocidade baseado nessa equação aqui do sorvetão, ou seja, da posição em função do tempo, tá? 10 mais 5t mais 2t ao quadrado. Então, a fórmula da velocidade é 5 mais 4t. Beleza, pessoal? Vamos então à próxima? Você vai ver aí que é fácil. Então, essa é igual a menos 5 menos 2t mais t ao quadrado. Então, fazendo aqui, quanto é o nosso S0? Como eu falei, o S0 é o número que vem sozinho. Então, menos 5, então fica menos 5 metros. A velocidade inicial é o número que acompanha o t, no caso é menos 2 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração, aí vem um outro erro. Pessoal, aqui aparece algum número antes do t ao quadrado? Não, mas implicitamente, quando você tem a variável apenas, tem sempre um número que fica do lado dele que não aparece, mas existe, multiplicando ele, que é um número neutro na multiplicação, que é o número 1. Então, esse 1 meio de A, ele vai valer agora 1. 1. Beleza, pessoal? Vai valer 1. Deixa eu colocar aqui, circular certinho. E aí, fazendo a multiplicação cruzada, A é igual a 1 vezes 2. Então, quanto vale a aceleração nesse caso? 2 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se, quando não aparece a divisão por 2, denominador 2, ou 1 meio multiplicando t ao quadrado, você pega o valor do coeficiente, ou do número que acompanha o t ao quadrado, e dobra ele. O dobro de 1, 2. Então, por isso que a aceleração é 2. Transformando na fórmula da velocidade, o que nós vamos ter? V igual a menos 2 mais 2t. Está aqui embaixo. Menos 2 mais 2t. Beleza, pessoal? Facinho, tranquilo, legal? Beleza, então vamos para a próxima. Essa é igual a t mais 3t ao quadrado. Aqui a gente tem que ter cuidado, tá? Pessoal, cadê o S0? Cadê o número que vem sozinho aqui? Não tem, né? Se não tem, quanto vale então? Zero. Cuidado aqui, porque os alunos costumam esquecer desse detalhe, pessoal. Como o zero eu não preciso representar. Então, por não precisar representar, eu não preciso colocar na equação, então não vai aparecer. Mas lembre-se, não está aqui, mas você tem que identificar. Esse zero é zero, ou seja, é como se ele estivesse saindo da origem. E a velocidade inicial? Lembra do número 1 aqui, pessoal? Opa! Lembra do número 1 aqui? Quando não tem número, qual o número que acompanha a variável? O número 1, né? Então, a velocidade inicial aqui vale 1 metro por segundo. Beleza? Que não apareceu aqui, só está a variável, então o número 1 que está do lado dele. E qual é a aceleração? Lembra que antes do t ao quadrado, 1 meio de A. Então, 1 meio de A vale igual a quanto? 3.
Isolando o A, eu vou ter 3 vezes 2, que dá 6. Ou, lembre-se, se não estiver aparecendo no denominador aqui 2, ou a multiplicação por meio, você dobra o valor do número que acompanha o t ao quadrado. Dobro de 3, 6. Então, qual seria a fórmula da velocidade aqui? A função horária da velocidade? 1 mais 6t. 1 mais 6t. Então, igual está aqui, ó. Velocidade inicial 1, aceleração 6t. Aí você fala assim, professor, mas por que eu não estou resolvendo a velocidade? Gente, vocês não resolvem a velocidade porque ele quer determinar apenas a função horária da velocidade. O que ele quer mesmo é a equação que rege a velocidade baseada na equação da posição, tá? Porque a equação da posição ela representa os dois números primordiais da função horária da velocidade, que é a velocidade inicial e a aceleração, porque através dela agora só vou descobrir o valor da velocidade de acordo com o tempo que ele pedir. Então, por isso que é importante eu saber os valores da velocidade inicial e da aceleração. Para terminar, eu agora fiz um pouco diferente. Aqui nesse anterior, nós não tínhamos o valor do S0. Agora aqui não tem o valor que acompanha o T. Então, o que eu não tenho aqui? Então, vamos ver aqui. Primeiro, tem um número sozinho. O número sozinho é o menos 3. Então, a posição inicial é menos 3 metros. Mas eu não tenho o número que acompanha o t. E o número que acompanha o t é a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial é zero. E mais, ó, a minha aceleração agora ela é negativa. Como não aparece o denominador 2 e nem a multiplicação por meio, então o meio de A é igual a menos 2. Então A igual a menos 2 vezes 2, que é igual a menos 4. Então a aceleração aqui vale menos 4. E como eu já falei para vocês, né, se não aparece o denominador 2 e nem a multiplicação por meio, então eu dobro o valor que aparece do lado do t ao quadrado. O dobro de menos 2, menos 4. Não preciso fazer esse cálculo aqui que eu coloquei ao lado, que eu vou circular aqui para que você não esqueça. Tá? Não preciso fazer todo esse cálculo aqui. Beleza, pessoal? Beleza mesmo? Certinho? Tudo facinho? Tá compreendendo? Espero que sim. Beleza, pessoal? Então a velocidade aqui é 4t, porque não tem velocidade inicial. Aliás, pessoal, não é 4t não, é menos 4t. Vou até colocar aqui menos 4t. Até errei aqui, tá? Me desculpe aí, pessoal, menos 4t. Esqueci de colocar o menos aqui, tá? Repetindo, menos 4t a velocidade. E por que a velocidade inicial eu não coloco? Porque como é zero, eu não sou obrigado a colocar. Tá? Então vai ficar menos 4t. Beleza, pessoal? Vamos agora por alguns exercícios aqui para fixar. Um corpo se movimenta segundo a equação S igual a 20 mais t ao quadrado no sistema internacional. Determine. Letra A, posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Então, pessoal, vamos lá. Posição inicial é o número que aparece sozinho. Nesse caso aqui, é o 20. Então, a posição inicial, 20 metros. A velocidade inicial é o número que acompanha o t. Não apareceu número nenhum aqui. Qual é o número que acompanha o t? Está aqui o número implícito, vale 1. Então, esse número é o valor da velocidade inicial, 1 metro por segundo. E qual é o número e qual é a aceleração? O número que acompanha o t ao quadrado. E aí tem que ver. Ele está com denominador 2? Não. Está multiplicando meio? Não. Então, se caso não tiver dividindo por 2 ou multiplicando meio, você dobra ele. Então, o dobro de 1 é 2. Então, a posição inicial, 20 metros. Velocidade inicial, 1 metro por segundo. E a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, como é que eu acho a função horária da velocidade? Lembra, o nosso V igual a V0 mais AT. Quanto vale o V0?
1. E quanto vale a aceleração? 2. Então vai ficar V igual a 1 mais 2t. Então a função horária da velocidade bem facinho. Pessoal, tranquilo, tá? Não se perca, cuidado, tá? Volte se você tiver alguma dúvida, beleza? Então lembre-se, função horária é uma coisa, tá? Função horária envolve apenas quatro variáveis: velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Agora, a equação da posição envolve mais variáveis: posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração e tempo ao quadrado. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Agora ele quer saber a posição no instante 5. Lembrando que a nossa equação é S igual a 20 mais t ao quadrado. Então, a posição no instante 5 é o seguinte: qual o valor de S quando t for 5? Então, onde tiver t, eu vou substituir por 5. Então, fica S igual a 20, repito, 20, mais o mais, o t vale quanto? 5. Então, 20 mais 5 mais t ao quadrado. Mas quanto vale t? 5. Então, fica 5 ao quadrado. Então, fica S igual a 20 mais 5 mais 5 ao quadrado, 25. Somando tudo, 20 mais 5, 25. 25 mais 25. Deixa eu até trocar aqui logo, que tá errado aqui. Tá errado aqui. Não é. Não é. Aqui é 50. Nossa, eu cometi uma gafe aqui feia, hein? Aqui é 50, tá, pessoal? Tá. Vamos voltar aqui. Tá dando certo aqui.